Então, vamos começar, tá bom? Bem, Core Tools, só explicando uma coisa que eu já expliquei no áudio hoje. A gente tem um limite de tempo pelo Zoom. Se não conseguirmos terminar, eu acredito que vamos, mas se não conseguirmos, vamos continuar lá, né, no nosso mesmo link, tá bom? Mas vamos lá. Então, o nosso objetivo é apresentar para vocês as 5 ferramentas conhecidas como Core Tools. Lá no passado a gente falava ferramentas da qualidade, depois com a vinda da QS 9000, que já também não está mais em uso. Então, foi aí concebida as Core Tools, né, que são as 5 principais ferramentas de desenvolvimento e de garantia da qualidade, vamos dizer assim, do produto, tá certo? Elas são o APQP, Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, o PIPAP, é o processo de aprovação de peças de produção, FEMEA, análise do modo de falha e seus efeitos, CEP, controle estatístico do processo, e o MSA, análise do sistema de medição. Então, é fortemente utilizada na indústria automotiva, embora outras indústrias, aeroespacial e algumas outras que requer que o produto seja muito crítico, a gente também usa. Se a gente olhar profundamente para essas ferramentas, nós vamos ver que qualquer setor de negócios que faz serviço ou faz produto pode utilizar essas ferramentas, com alguma adequação, claro, né? Esse aí é o manual da IAG. Na verdade, esses manuais, na década de 90, início da década de 90, foram escritos pelas montadoras americanas. E eles são válidos até hoje. São revisados, hoje eles estão bem estabelecidos. A última revisão foi no FEMEA, nós vamos ver hoje. Mas o APQP já é algo muito antigo, né, que a gente fazia com a área de caminhões, e depois começamos a fazer na área de veículos, e aí foi somando umas letrinhas, melhorando alguma coisa, e ele está na segunda edição, e desde os anos 2000, né, e ele continua ativo em toda a cadeia de suprimento automotivo. Bom, ele é um método estruturado, então ele segue um pouco do PMBOK, né, é a forma da gente fazer gestão de projetos dentro da cadeia de sistema, da cadeia de automotiva. E aí ele é um método estruturado, que é o que a gente vai ver, é feito por equipes multidisciplinares, multifuncionais. O objetivo é fazer tudo isso para a satisfação do cliente, e tudo isso tem que ser apoiado pela alta gerência, senão a gente não consegue fazer. Ele tem como objetivo uma comunicação eficiente com todos os envolvidos do projeto, a realização do prazo de todos os passos requisitados, problemas e riscos mínimos de qualidade no lançamento de novos produtos ou serviços. No passado, a indústria automotiva ela lançava um carro e vocês, talvez daqui só a Laís, talvez não, mas nós outras 3 vimos carros que abriu o vidro, caiu o motor, o carro ficava um ano e depois para ser corrigido, né, depois do lançamento. Isso custava muito caro na automobilística, e a PQP veio para minimizar essas questões todas, né? Então, fazer lançamentos mais assertivos. Muito bem, aí nós vamos trabalhar 2 pontos muito importantes, que é a verificação do projeto de desenvolvimento e a validação do projeto de desenvolvimento. Essas são 2 etapas muito importantes quando a gente está desenvolvendo o produto ou o processo, e nesse momento a gente requer que a gente faça uma gestão do projeto. Então, ele vai desde a verificação até a validação. Então, nós temos lá os requisitos e aplicação do uso pretendido, temos os dados de entrada do projeto, desenvolvimento do projeto do produto, depois os dados de saída, desenvolvimento do projeto do produto. Nessa hora, a gente faz as verificações do produto. Eu sempre brinco que verificação do produto é papel com papel, né? A gente faz o desenho do produto e depois a gente compara o desenho do produto com os objetivos iniciais, que estão lá nos requisitos, os dados de entrada para desenvolvimento do projeto e nos requisitos da aplicação para o uso pretendido. Feito isso, nós vamos ter essa saída para o processo de fabricação.
E lá no processo de fabricação, nós vamos desenvolver o processo de fabricação, vamos gerar aqui um resultado que vamos ver que se chama PIPAP, e depois vamos ver isso na segunda ferramenta, e aí esses dados de saída vão fazer com que a gente tenha um produto. Nós temos validação do projeto do produto por meio de protótipos e validação do projeto do processo por meio de lotes pilotos dentro da própria fábrica, com equipamentos, ferramentas e pessoas que vão gerar aquele produto para sempre naquela produção. O APQP vai controlar todo esse processo até que o produto seja aprovado pelo cliente e o lote piloto também seja aprovado pelo cliente. Esse desenho é um desenho que a gente costuma trazer, que são as fases do projeto. Então, nós vamos ver que a gente tem as fases de planejamento, definição do programa, o projeto de desenvolvimento do produto e o projeto de desenvolvimento do processo, que nascem exatamente na primeira fase do APQP. Eles começam juntos, o projeto do produto acelera até o protótipo, onde a gente termina, faz a validação e termina, e o projeto do processo termina no piloto, no lote piloto, quando a gente termina também o desenvolvimento do processo. As validações, elas começam desde a validação do protótipo até o lançamento, onde a gente fez o primeiro lote piloto e aprovou. A partir daí, nós estamos na fase 5, que é a entrada dos ciclos de melhoria e de produção. Então, o APQP é dividido em fases, ele vai da fase 1 à fase 5, da fase do conceito à fase de produção. Então, isso é válido tanto para produto quanto para serviço, e isso é importante da gente ver. Bom, existe um gerenciamento do programa, assim como no PMBOK, a gente tem um gerente de programa. Esse cara é o cara que vai resolver todos os problemas, tem contato com o cliente. Então, ele deve ser uma pessoa sênior, não pode ser um cara que está entrando agora. Ele deve ter uma função de produção, ou engenharia ou qualidade. Ele interage diretamente com o cliente. Ele garante os prazos de entrega. Ele garante para o cliente, ou como a gente costuma falar agora, os stakeholders, né? As partes interessadas, que vai entregar no prazo, na quantidade e na qualidade requerida. Ele é responsável pelos recursos e pela organização do programa, e ele forma e gerencia uma ou mais equipes, né? Isso é importante porque eu posso ter um gerente de projeto na empresa gerenciando vários APQPs, vários projetos. E ele é responsável pela montagem e coordenação das equipes. Então, ele é um cara que tem que ter liderança, ele é um cara que tem que saber coordenar pessoas, além de todas as atividades técnicas que ele tem que ter. Bom, as fases do APQP, elas estão divididas dessa forma. No planejamento e definição, a gente vai fazer a decisão de fornecimento, aceitar, analisar os inputs do cliente. Depois nós vamos organizar um cronograma para as atividades de análise de modo de falhas do projeto, as análises críticas do projeto, as revisões, o plano de verificação, e assim a gente vai seguindo 23 elementos que vão fazer parte de um grande cronograma, onde a gente vai estabelecer início e fim, responsável e times para cada um desses itens, e vamos fazer isso até a item 23, onde a gente faz a entrega do PSW na data requerida pelo cliente. A gente faz um plano de prazos, que é o que eu acabei de falar, com todos aqueles elementos. A gente faz uma adaptação daqueles elementos para as nossas empresas. Então, se a empresa produz uma peça, ela não, e o desenho, o projeto do produto é feito pelo cliente, tem uma parte do APQP que ele não vai responder. Se ele faz tudo, ele vai responder todo. Se ele faz sistemas, subsistemas, também vai fazer algo mais robusto. E se ele faz só um serviço, que não é pouco, também ele vai ter um cronograma de atividades, ok? Esse cronograma, ele é gerido ao longo do tempo pelo gerente do programa. O gerente do programa vai acompanhar, monitorar, controlar os prazos de entrega de cada um dos itens. E depois ele vai tomando ações para minimizar possíveis atrasos ou riscos que possam estar acontecendo dentro do projeto, para que a gente atinja a data necessária para o lançamento.
Fechamos o APQP, um grande planejamento, e aí o produto do APQP é o PIPAP, que hoje está na 4ª edição do AEAG. Existem dois tipos de... Existe um outro tipo que é similar das montadoras alemães ou europeias, melhor dizer assim, em algumas montadoras alemãs usam outro tipo de manual, né? Aqui as americanas, as francesas e as inglesas também usam esse tipo de manual. Bom, vamos em frente. Fluxograma de processo do PIPAP. Na verdade, quando a gente roda um APQP, quando a gente termina o planejamento avançado da qualidade do produto, o registro de que a gente terminou é um cronograma preenchido com tudo green, quer dizer, tudo resolvido, e um book que a gente chama de PPAP. O que é PPAP? Planejamento Avançado da Qualidade do Produto. Processo de aprovação de peças do produto, desculpe. Falei que uma coisa era PQP. Muito bem. O processo de aprovação de peças de produção, de produto de produção, ele segue esse fluxograma. Então, ele vai ter as entradas do cliente com o pedido de compra, requisitos específicos da peça, do processo, especificações do cliente, requisitos logísticos. E aí, a gente vai trabalhar. O dono do projeto e a equipe vai coletar informações e vai rodar todos os itens do PIPAP, que nós vamos ver agora daqui um pouquinho. E no final, vamos gerar um PSW. PSW é um certificado de garantia, onde a gente fala que tudo que o cliente quis para aquele produto, a gente conseguiu atingir. Se a gente não conseguiu atingir, a gente é obrigado a declarar nesse certificado de garantia. Nenhuma montadora, ela deixa a gente fazer certificado de garantia que não esteja completamente aprovado. Mas o manual de PIPAP, né, do processo de aprovação de peças, ele permite que a gente faça reprovado, aprovado condicional ou aprovado. Estando aprovado, isso a gente envia para o cliente, nós primeiro fazemos a nossa aprovação, a nossa verificação, enviamos para o cliente, se o cliente aprovar, está liberado o processo contínuo de fabricação de peças para a automobilística. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o registro do PSW aprovado, o recebimento aprovado de aprovação do PSW enviado, e junto nós vamos ter um processo validado de run at rate. O que é isso? A gente vai medir a capacidade de produzir, não só de produzir com qualidade, mas na velocidade requerida. Então, se a gente tem capacidade de atender aos releases depois, à programação desse nosso cliente. E aí, se tiver alguma mudança, alguma questão, volta de novo aqui para esse processo. Então, o propósito do PPAP é definir os requisitos genéricos para aprovação de peça de produção, incluindo materiais de produção e materiais a granel. Material a granel é todo aquele material que a gente não pode medir. Por exemplo, gás, líquido, são materiais a granel. Então, o propósito do PIPAP é determinar se todos os requisitos dos registros de projeto de engenharia do cliente e especificações estão adequadamente entendidos pela organização e que o processo tem potencial para produzir um produto que consistentemente atenda aos requisitos durante uma corrida de produção normal, na proporção cotada para a produção. Então, é muito importante o PIPAP. O PIPAP, ele é o registro que a gente mostra que a gente mata a cobra e mostra o pau. Então, a gente roda o nosso processo de desenvolvimento de produto, de processo, produz e mostra para o nosso cliente, a partir do produto produzido e a partir de relatório específico que a gente atende às expectativas dele. Bom, quais são os requisitos que a gente vai ter nesse relatório? Nós vamos ter o registro do projeto, que é um desenho bolado, que a gente fala, né, com a identificação de todas as cotas e especificações numeradas. Depois nós vamos ter, dentro desse registro, nós vamos ter o relatório de composição do material da peça,
e a marcação de peças poliméricas, né, em polímero. Nós vamos ter os documentos de autorização de modificação de engenharia, quando o registro não tiver na última versão. Às vezes, a gente tem essa situação, quando estamos aqui no Brasil, nós às vezes não temos uma engenharia de materiais, por exemplo, para fazer a aprovação aqui no Brasil. Então, é feito fora, demora, entra numa fila, então a gente usa o registro do projeto somado à autorização de modificação. Nós temos a aprovação da engenharia, se for requerido pelo cliente, o FEME de projetos, diagramas de fluxo de processo, que são o fluxograma do processo, FEME de processo, plano de controle, que vai controlar tudo que nós vamos medir nesse produto, as análises do sistema de medição, que vamos ver o que é hoje, os resultados dimensionais, medida de toda a peça, a composição do material, incluindo ensaios de materiais e ensaios de desempenho, os estudos iniciais de processo, que são os estudos de capabilidade, e aqui também a gente vai ver as cartas de CEP, vamos determinar se os processos são estáveis, se atendem a uma distribuição normal, e vamos trabalhar a capabilidade do processo, que é a capacidade do processo fazer aquelas dimensões sem nunca falhar. Se fizermos esses ensaios no laboratório, vamos ter a documentação do laboratório, porque na automobilística a gente precisa estar na rede brasileira de laboratórios e ensaios, determinada pelo Inmetro, mas para um outro produto, que não seja da automobilística, podemos usar um bom laboratório qualificado, desde que saibamos, assim, definir o que é, para nós, o bom laboratório qualificado, né? Tem os relatórios de aprovação de aparência, são peças que são determinadas pelo cliente como peças de aparência, por exemplo, o volante, a seta, né, a alavanca de seta, tudo que você vê que você acha bonito, compõe a beleza dentro do habitáculo, muitas dessas peças são peças de aprovação que são de aparência, então tem que ter os relatórios de aprovação de aparência. As amostras das peças de produção, amostras padrão, que vamos manter guardado, e os meios de inspeção, uma lista de tudo aquilo que a gente vai usar para medir esses produtos. Requisitos específicos do cliente, fora todos aqueles de entrada, algum que a gente tenha que atender aqui, e, por fim, o nosso certificado de submissão de peça, o PSW, com o peso da peça em gramas, para que a gente faça a composição do peso total do veículo. Claro que todos esses requisitos, voltei aqui um pouquinho, eles podem ser reorganizados para que a gente tenha um produto que não seja da automotiva e que possa mostrar que a gente atende todos esses requisitos. Bom, no PIPAP existem níveis de submissão, né? Então, esses níveis de submissão estão relacionados a todos os requisitos que a gente acabou de ver, e esse R é reter, S é submeter, e o asterisco é o que a gente diz que o cliente vai decidir, o que ele quer, se ele quer que submeta ou se ele quer que retenha, né? Esses níveis são orientados pelo cliente, definidos, melhor falando, e eles são definidos pelo cliente dependendo da relação de confiança que nós temos com esse cliente, tá certo? O qual a gente vai caminhando, normalmente começamos pelo nível 3, que é o mais firme, mais forte, o que a gente tem que apresentar mais resultados, e depois a gente vai permeando até que a gente chegue no nível 1, onde tudo é retido por nós e o cliente aceita que a gente só submeta o PSW. Ok? Acho que eu nunca dei um treinamento de PQP e PIPAP tão rápido, mas é só para você terem noção, tá certo? Bom, o FEMEA, gente, o FEMEA, ele está em fase de transição, na verdade, desde 2019. Esse FEMEA, a quarta edição, que vocês veem do lado esquerdo, é o da EAG, e ele é um FEMEA válido até o momento, se o cliente disser que tem que usar este FEMEA. Na verdade, se o cliente não disser nada, nós temos que usar esse que está do lado direito, VDA, a IAG. Então, o que aconteceu aqui? Os americanos e os alemães se uniram e fizeram um único manual. Existe um grupo de manuais chamado Manuais VDA e um grupo de manuais chamado Manuais IAG.
Os AOG são azuis e os VDA são vermelhos, que falam dos mesmos temas. Mas, nesse momento do FEMEA, eles resolveram se unir e fizeram algo mais robusto. Bem, o que é o FEMEA? Ela é uma atividade sistemática, ela é utilizada na determinação de problemas potenciais com estimativa do risco de ocorrência e consequência, a serem considerados e endereçados ao planejamento avançado da qualidade do produto, o APQP. Nada mais é o FEMEA do que uma análise de risco. O FEMEA é muito usado em vários setores. Ele não começou na automobilística, ele começou na aeroespacial, e de lá para cá, muitos setores vêm absorvendo ele, porque ele é uma excelente ferramenta de análise de risco. Bom, ele é um trabalho em equipe, não tem como a gente fazer o FEMEU, alguns tentam, mas é difícil, e ele identifica problemas potenciais. A gente faz antes do evento e não depois do evento. Então, antes de existir o produto ou o serviço, a gente estuda os riscos possíveis desse produto ou desse serviço, para que a gente minimize a partir de ações e possa, então, trabalhar melhor, né, esse produto, minimizando os riscos ou até eliminando os riscos. Então, os objetivos do FEMEA é de garantir produtos e processos com nível de qualidade e confiabilidade adequados ao seu uso, contribuir para a melhoria de produtos e processos, redundando numa maior satisfação do cliente, e promover a integração e trabalho multifuncional visando a engenharia simultânea. FEMEA no carro é muito importante. Hoje, um pouquinho antes de entrar, eu vi que está tendo um recall do Corsa do Celta. Não sei como é que foi lá, meio estranho o recall que eu li, não sei se está correto ou não, mas quando a gente fala de recall, todo recall que a gente fala é porque falhou a FEMEA. E isso é importante de vocês saberem. Bom, quando que eu realizo um FEMEA? Uma análise de mal de falha e seus efeitos, né? Eu começo no início dos trabalhos a estudar os riscos, e aí eu tenho datas de entrega. O DFEMEA, que é o FEMEA de projeto, eu entrego antes de liberar o ferramental para a fabricação. E o PFEMEA, que eu faço na hora que eu libero eu termino ele na hora que eu libero o produto para a produção. Então, veja, não existia nem ferramenta quando eu termino o FEMEA de projeto e nem produção quando eu termino o FEMEA de processo. Isso quer dizer que tudo que nós fizemos aqui vai estar otimizado lá na nossa produção. Bom, ele é um documento vivo, né? Eu já falei isso antes do evento e não depois do evento. Isso é uma coisa que a gente precisa enfatizar, porque tem gente que vai fazer FEMEA depois do evento. Depois do evento não se chama mais FEMEA. E ele é um documento vivo, ele é interativo. Toda vez que a gente tem um problema, por exemplo, a gente tem um recall, a gente tem que voltar para o FEMEA e falar como foi que a gente errou isso aí, gente? Onde é que a gente não percebeu isso? E fazer uma melhoria contínua e um aprendizado. Fazer o relatório de lições aprendidas, o TGR e o TGW, o que deu certo e o que deu errado. E registrar isso para que a equipe aprenda. Bem, eu acho que a gente vai cair. E se a gente cair, a gente volta em seguida, tá? Bom, aonde a gente aplica o FEMEA onde a gente faz a aplicação do nosso FEMEA? Novos projetos, tecnologias e processos, em modificações de projeto ou em processos existentes e no uso de um projeto ou de um processo em um novo ambiente, local ou aplicação. Então, sempre a gente vai revisitar o FEMEA. No início dos trabalhos do FEMEA, nós temos a formação do time. Temos a formação do time, né, que a gente vai distribuir as funções, vai determinar as regras, quando vamos nos encontrar, quando que nós vamos estudar os riscos. Nós também vamos fazer uma análise de coleta de dados, né? Não vai chegar no FEMEA de mão abanando, nós vamos trazer os desenhos, nós vamos trazer as necessidades dos clientes, nós vamos fazer os FEMEAs anteriores, históricos dos problemas, e nós vamos definir uma logística, uma sala adequada, se vamos usar software, vamos usar um mapão. Todo mundo precisa ver o que a gente está escrevendo lá no FEMEA, e aí a gente vai estudar nessa equipe os riscos do nosso projeto.
Esse é um esquema geral do FEMEA. A gente começa determinando as funções a gente diz que todo produto tem uma função principal e funções secundárias, né? Então, função é para que eu existo. A equipe vai determinar as funções, depois elas vão determinar o que pode dar errado, como que aquela função específica pode falhar. Então, a função é parar o carro, como ela pode falhar? Não parar o carro por alguma coisa. Não, e aí vai em seguida. Parar, mas parar, demorar para parar completamente. E aí a gente vai estudando esses modos de falha. E aí a gente, a partir dos modos de falha, nós vamos determinar várias questões. Nós vamos determinar o efeito. Se não parar o carro, o que acontece? Acidente. E por que que acontece de não parar o carro? Eu vou estudar, então, as consequências aqui e as causas aqui. Isso vai gerar, para a gente determinar mais um pouquinho o FEMEA, o risco, nós vamos entender como que são tem como detectar essas causas, né? E aí a gente vai ver os controles atuais existentes, porque toda empresa tem algum controle existente de detecção. E também temos os controles atuais existentes de prevenção. Com tudo isso, a gente vai gerar um indicador chamado NPR, número de prioridade de risco. Nós vamos determinar a severidade da consequência aqui, do efeito de falha. Nós vamos determinar a ocorrência, a probabilidade de ocorrer as causas raízes. Nós vamos determinar a detecção, né? Então, o quanto a gente consegue detectar se aquele problema ocorrer, ou se aquela causa ocorrer. A multiplicação desses indicadores, eles geram um indicador chamado NPR, número de prioridade de risco. Então, aqui nós estamos vendo um formulário. Nesse formulário, nós estamos vendo lá a função, o modo de falha, o efeito potencial da falha, a severidade, as causas, os controles detectivos existentes, os preventivos existentes, a ocorrência, a detecção e o NPR. Para os maiores NPRs, ou para severidades entre 9 e 10, o que nós fazemos? Tomamos uma ação preventiva e aí diminuímos esse número de prioridade de risco. Quando tomamos essa ação? Tomamos essa ação sempre para minimizar o risco, mas principalmente quando tivermos uma severidade 9 ou 10, que é quando se tem risco de morte, ok? Quem viu uma vez FEMEA, viu sempre. Esse é o formulário da 4ª edição. O formulário, primeira edição VDA e AG é um pouco maior, não cabe num slide, então eu não coloquei aqui. Ok? Fechamos? Vamos para o controle estatístico do processo. Deixa eu só falar um pouquinho sobre esse tópico que eu acho importante. O FEMEA, VDA, AG, ele traz uma estrutura um pouquinho diferente, né? E eu pensei que eu tivesse colocado aqui, talvez esteja na ordem errada, mas vamos conversando enquanto isso, né? Se chegar lá na hora, eu falo, já falei. Ele traz para a gente a árvore de falhas e ele possibilita para a gente trabalhar efeitos e causas junto, né? Os efeitos versus as causas, e a gente vai tendo um indicador de risco mais apurado. Ele é muito melhor elaborado, dá mais trabalho, mas se a gente nunca usou um FEMEA, eu recomendo que a gente comece pelo 4ª edição, tá certo? Bom, controle estatístico do processo. O controle estatístico do processo ele é um método preventivo para se comparar continuamente os resultados de um processo com os padrões, identificando, a partir de dados estatísticos, as tendências para variações significativas do processo. O que é o controle estatístico do processo? É um controle que eu coloco no pé da máquina, onde eu vou controlar se o processo ele se comporta de forma igual ao longo do tempo. E que esse comportamento que ele tem ao longo do tempo, a partir da medição do próprio processo,
ou da peça que é gerada no processo, se ele atende às especificações requeridas pelo cliente. Então, nós temos lá pessoal, equipamento, material, método, que vão entrar na maneira em que trabalhamos, né? Se combinam, né? Tem os nossos métodos, nossos equipamentos, e que geram os produtos e serviços. É nessa maneira como que trabalhamos que nós vamos colocar os métodos estatísticos, tá certo? E aí é que nós vamos controlar, a partir da estatística, essa maneira como trabalhamos e combinamos os recursos. Bom, aí Deming é um dos papas da qualidade, e ele diz assim, que no 85% das variações de processo são causas comuns. Por exemplo, o que é uma causa comum? Sempre gosto de falar assim, eu tenho eu calço 39. Não vou perguntar quanto ninguém calça aqui, mas vamos dizer que todos nós calçássemos 39. Não quer dizer que todos os pés são iguais. Se a gente olhar para os nossos pés, um tem o dedo mais comprido, outro tem o dedo mais curto, um tem o dedo ao peito do pé alto, outro tem o peito do pé chato, outro tem um pé largo, outro tem pé fino, um tem pé gordo, outro pé magro, todo mundo é 39. Essas variações são variações comuns, né? As variações especiais são aquelas que geram anormalidade. E, segundo o professor Deming, a gente tem 15% de causas especiais. Então, quando a gente se depara com um problema na vida, receber um equipamento que não funciona, ele está dentro dos 15% de variação. Então, veja, a gente estuda a variação do processo pelo CEP e vamos estudar as variações comuns. A gente vai detectar as especiais também, mas a gente vai ver as comuns, bem interessante. E aí a gente vai conseguir entender se nosso processo é capaz ou não de atender os requisitos do cliente a partir da estatística. Então, causas comuns, elas se comportam desse jeitinho, olha lá. O carro é apenas causa comum, resultado do processo de forma de distribuição estável. Então, a gente vai ver que ele varia um pouquinho, né? Mas não muito. Olha a forma dele, como ele é bonitinho ao longo do tempo, né? Então, tem um monte de produto aqui. Uns estão mais perto da média, outros estão mais perto do limite superior e inferior, mas, de fato, eles formam a mesma curva. Quando nós temos um caso especial, olha que porcaria que fica. Um é bonitinho, o outro não tem um lado, o outro ficou achatado, ficou comprido demais, e a gente não tem previsibilidade do que vai acontecer. Então, a causa comum, ela é previsível. A causa especial não é previsível. Então, eu tenho lá a capacidade do processo, né? Então, eu tenho sob controle, mas não capaz. O que é sob controle para não capaz? Olha que bonitinhas as curvas, são certinhas, elas se repetem ao longo do tempo. Então, elas estão sob controle, mas não são capazes. Por quê? Porque faz peça não conforme. Esses vermelhinhos aqui é peça fora da especificação. Lembrando que isso aqui é o limite inferior e superior e inferior do especificado, tudo tem que ficar dentro. Olha que bonitinho. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esses azuizinhos que estão dentro dos limites de especificação e as curvas são iguaizinhas. Então, ao longo do tempo, nós vamos ter peças dentro do especificado e todas bem bonitinhas, iguais. Aqui, nós temos ele capaz, mas ele faz peça não conforme, onde está esse vermelhinho. Então, a estatística permite que a gente veja isso. Então, a gente também consegue ver com o controle estatístico do processo o que é exato e preciso, que é tudo na vida que a gente quer, tudo no alvo. A curva é bem compridinha lá. Às vezes, a gente tem preciso, mas não exato, fora do alvo, mas tudo juntinho. Então, tem um deslocamento da linha central. Às vezes, nós temos exato, mas não preciso, né? A curva fica abaixadinha assim, aqui tem risco, né? Pode ter risco de a gente ter produto não conforme, e aquilo que é inexato e não preciso, e impreciso, deslocado e achatado, tá certo? Então, a gente vai ver tudo isso de forma estatística. Bom, a construção da carta de controle, a gente tem a coleta de dados, o cálculo dos limites, aí a gente tem que analisar a estabilidade, então, a gente vai ver se existe ou não produto, causas especiais, aí a gente vai
eliminar, tomar uma ação, voltar aqui, está estável, a gente vai para a capacidade. Se o sistema não é capaz, a gente tem que tomar ações para ele ser capaz e depois fazer o controle contínuo do processo. A gente trabalha com cartas, né? São cartas de controle, onde a gente tem causas comuns, então todo processo ele faz um desenho aqui, cada um com o seu desenho, mas ele não sai dos limites de controle. E aqui nós temos um com causa especial, então a gente tem que eliminar essa causa especial e isso gera a melhoria contínua. Bom, a melhoria contínua, a melhoria contínua, ela faz exatamente isso, né? Ela vai diminuindo a nossa curva, deixando ela mais altinha, cada vez mais precisa, e a gente vai fazendo cada vez produto com mais qualidade, com menor custo, né? Porque retrabalhar, jogar no lixo, recuperar, custa dinheiro. A gente sempre vai trabalhar com limites de controle, não com especificado. Os limites de controle são calculados, existe uma forma de a gente calcular. Os limites de controle são os limites que o nosso processo fornece a gente a partir de estudos estatísticos. E os limites especificados são aqueles que a engenharia ou o próprio cliente definem para a gente, que define o que é uma peça conforme um produto bom de um produto ruim. Então, exemplos de variação, nós vamos ver vários exemplos, né, dentro dos limites superiores e inferior. Nós vamos ver, quando tem os vermelhinhos, é porque nós estamos gerando algum produto não conforme. Então, podem acontecer vários desses. E esse é um exemplo de carta de controle, tá certo? Esse aqui é um X/R, a gente tem vários tipos de carta, dependendo de cada processo que a gente vai analisar. Aí, tá aqui. Desculpa, viu, gente? Ficou no lugar errado. Eu comentei sobre o VDA e AG, então aqui está a primeira, segunda e terceira etapa, então a gente faz uma análise de sistema, e dentro dessa análise do sistema, do que vem antes e vem depois, da estrutura que nós estamos analisando, é que a gente vai definir a análise de falhas, redução e dos riscos, tá certo? Fechou? E o último Core Tools, que é a última ferramenta, que é o MSA, Análise do Sistema de Medição, também este aqui é o manual mais usado por todo mundo, embora tenha sido escrito pelos americanos, ele é muito usado por todo mundo. Então, o objetivo do MSA é garantir a qualidade dos dados obtidos, identificar os fatores externos que podem estar atrapalhando os resultados obtidos, ajudar na avaliação do custo-benefício da obtenção dos dados. Então, nada mais é que eu vou medir com equipamento. Vamos dizer, eu peguei uma régua para medir. A régua mede direito? A análise do sistema medição vai ver se a régua mede direito e se eu, Cristina, sei medir com a régua. E é mais que isso, se eu meço igual ao meu colega com o mesmo equipamento. Então, é um pouco isso. A gente vai estudar o equipamento de medição, o operador do equipamento de medição versus o equipamento de medição e todos os operadores daquele processo medindo com o mesmo equipamento de medição. Então, a medição é um processo e, portanto, também está sujeita a variações. Então, o sistema de medição deve ser adequado, possuindo baixa variabilidade para ser útil. Nem sempre a gente tem essa noção de que a gente está olhando para o sistema de medição, a gente fala, mas a régua mede direito, claro, quem fez a régua sabe fazer régua. Não é bem assim. A gente vai descobrir que tem muitas variáveis. A régua é um equipamento simples, mas se a gente pegar logo um paquímetro, micrômetro, uma balança, eles já são um pouquinho mais complexos. E tem equipamentos ainda mais complexos que podem dar variação e dar resultados errados para a gente de uma medição. Então, os componentes no sistema de medição são o operador, o instrumento, o padrão que a gente comparou ao instrumento, o método que a gente faz a medição e até o próprio meio ambiente. A gente lá no meio de uma aciaria, fazer uma medição, um calor danado, e ir lá no lugar, que é uma câmara frigorífica, fazer a mesma medição, muito frio, a gente vai ter variações, tanto do material que a gente está medindo, quanto do instrumento que a gente está usando, tanto quanto do operador que está fazendo a medição.
a gente pode ter um efeito muito errado sobre o que a gente vê de variação, né? Então, toda vez que a gente tem uma variação total, que é a variação observada, que a gente mede e fala assim, esse caderno, estou medindo com uma régua, tem 20 centímetros. Isso é a variação total, que é a variação observada numa medição, que é a somatória da variação do processo real mais a variação do sistema de medição, que é tudo isso que eu te falei: operador, meio ambiente, método e equipamento. Então, se eu tiver muita variação no meu sistema de medição, eu vou ter um valor total, que é uma variação total, a observada, errada, muito longe daquela que o processo real está produzindo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a variação total decomposta em variação do sistema de medição e variação do processo. A variação do processo, eu cuido no controle estatístico do processo. A variação do sistema de medição, eu vou cuidar aqui no MSA. E ela pode ser definida como de localização e de dispersão. E aí eu tenho a decomposição da variação. A variação total, ela vai ter a variação do processo, que é a variação peça a peça e a variação na mesma peça, de alguma dimensão, e a variação do sistema de medição, que vai ser a variação da localização e da dispersão. A da localização vai ser a tendência, estabilidade e a linearidade, que a gente vai calcular para cada equipamento, né? Qual a tendência dele? Ele mede para cima, né? Nós, mulheres, gostamos de subir na balança, mas nossa balança ela sempre mede para cima. Mas eu estou 500 gramas mais magra. Se ela é estável e se ela é linear, né? Se ela é estável, se ela mede sempre do mesmo jeito, e se ela é linear, se ela está sempre para cima do começo ao final da escala. E a dispersão mede a repetibilidade e a reprodutibilidade da medida com o operador, né? Então, se a gente subir numa balança, qual é a... e descer, e subir, e descer, e subir, e descer, qual é a probabilidade dela medir apropriadamente isso ao longo desse período curto, tá certo? Se ela repete a medida e se ela reproduz a medida, tá certo? Bem, e hoje eu fiz uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida conseguir fazer.